Sodoma e Gomorra. Lenda ou realidade? O extremo sul do Mar Morto. Uma área descrita pelos arqueólogos como a antiga Canaã. Abraão é um próspero pastor e seu sobrinho Ló é um negociante de sucesso na cidade de Sodoma. De acordo com a Bíblia, essas cidades da planície serão subitamente destruídas e com grande violência. Apenas Ló e sua família serão poupados. Essa história é verdadeira? As cidades de Sodoma e Gomorra foram violentamente destruídas? Existem evidências que provam essa controvertida história da Bíblia? Por que tanta agitação quanto a Sodoma e Gomorra? É uma história mitológica e moralista. Essas cidades nunca existiram. Sodoma e Gomorra certamente existiram, e temos uma antiga tabuleta cuneiforme de Elba e da Síria que as menciona. Sodoma e Gomorra não foram destruídas pelo fogo e pelo enxofre. Isso foi inventado pelos mesmos que inventaram o fogo do inferno para os desobedientes. Sodoma e Gomorra foram destruídas por uma poderosa explosão, que está certamente de acordo com o relato de fogo e enxofre descrito na Bíblia. Ataques e contra-ataques. Alegações e contra-alegações. Controvérsias que nunca parecem se resolver. O que há com essas histórias desse grande livro que incitam tanta discussão? Os eventos cataclísmicos registrados na Bíblia que destruíram Sodoma e Gomorra de fato aconteceram? Ou foi um conto de um antigo sacerdote escriba para ensinar uma moral assustadora e uma lição religiosa? Para começar, vamos ver o que a própria Bíblia tem a dizer a respeito, começando com os personagens centrais dessa história, Abraão e seu sobrinho Ló. De acordo com o relato bíblico, que começa em Gênesis 18, Abraão foi para Canaã com seu sobrinho Ló, saindo das cidades de Ur e Harã. Lá eles haviam prosperado e ficado ricos, tanto assim que dividiram seus rebanhos e tomaram rumos diferentes. Abraão, cuja bondade para com estranhos era amplamente conhecida, era visto com benevolência pelos olhos de Deus. Abraão não sabia que era Deus na companhia de 2 anjos. A paz esteja convosco, irmãos. Bem-vindos à minha tenda. Não querem descansar, se refrescar à sombra e aceitar uma pobre refeição conosco antes de seguirem? Venham. Assem um bom bezerro na brasa. Peguem creme, manteiga e mel, o novo mel do Egito. Ponha 3 pães para assar, minha esposa. Esses gentis viajantes andaram muito e certamente devem estar com fome. Deus sabia que Abraão gostava muito de seu sobrinho Ló e veio para dar-lhe notícias importantes. De acordo com o costume hebreu de gratidão, os visitantes abençoaram o povo de Abraão ao partirem. Aonde vão esses bons senhores no calor do dia? Perguntas sobre estranhos e convidados? Que vergonha! Havia chegado a hora de Deus revelar sua identidade e sua missão para Abraão. As cidades da planície haviam se tornado uma abominação na terra. Sua maldade incurável as havia transformado num câncer e por isso seriam totalmente destruídas. Mas, meu Senhor Deus, meu sobrinho e sua família moram na cidade de Sodoma. Certamente os bons não serão destruídos com os maus? Deus levou essa notícia para Abraão, já que era sua intenção poupar seu sobrinho Ló e sua família. Mas para todos os outros nessas cidades não havia esperança.
Bem, minha objeção quanto a esta parte da Bíblia é a descrição da região como uma área com muita água e fértil, capaz de sustentar grandes rebanhos de gado. Na verdade, é uma terra muito árida e certamente não um lugar onde 2 pastores beduínos pudessem ficar ricos em uma geração. É ingenuidade presumir que o clima na Palestina permanece o mesmo desde os tempos antigos até os dias de hoje. Sabemos que na Palestina, no passado, havia terras com florestas e pastagens. Esse tipo de terreno, especialmente as pastagens, como as que havia no sul da Palestina e nas vizinhanças de Sodoma e Gomorra, certamente seriam capazes de sustentar uma grande gama de animais domésticos, como também existem evidências de que a terra sustentava uma população de animais selvagens semelhante ao norte da África. Então, na época de Abraão, como diz a Bíblia, essa região era capaz de sustentar seus rebanhos e ele deve ter levado uma boa vida nessa parte do mundo. Continuando a história, os 2 anjos se aproximaram de Sodoma quando os últimos raios de luz estavam sumindo do céu. Enquanto Ló concluía seus negócios, a cidade estava em plena celebração de um feriado pagão. Senhores, percebo que são forasteiros. Vocês têm amigos na cidade ou abrigo para a noite? Acabamos de chegar, senhor. Nós passaremos a noite nas ruas. Isso não é aconselhável, senhores. Não gostam de estrangeiros na cidade de Sodoma. Agradecemos o aviso. Tenho uma boa casa e segura, onde minha esposa e filhas prepararão um bom jantar. Venham. Insisto que passem as horas escuras em casa conosco. Segues os modos de Deus. Aceitamos, senhor. Venham. É uma bênção de Deus nossos convidados jantarem conosco. E ninguém sabe que estão aqui. Eu precisei de sal. Por causa dos nossos convidados, eu pedi para Ismet, nossa vizinha. Estou certa de que ela não dirá nada. Sim! Ouçam todos! Todos vocês escutem! Tem estranhos na casa de Ló! Venham comigo! Os foliões foram diretamente para a casa de Ló. A Bíblia nos conta que os homens da cidade quiseram que Ló fizesse os visitantes saírem para fazerem com eles o que bem entendessem. Quem poderia estar perturbando esta casa assim tão tarde? Pode dentro, seu filho de um camelo! Mora em nossa cidade e viverá como nós! Mande os estranhos para fora agora! Só porque é rico e seu tio é Abraão! Acha que pode nos desprezar? Ló queria proteger seus convidados a todo custo, mas percebeu que nada que fizesse podia deter a multidão.
O quê? Quem são os senhores? Anjos do Senhor, bondoso Ló. Viemos aqui em missão de Deus para destruir esse lugar do mal e as outras cidades de abominação. Tens outros familiares que não moram sob esse teto? Os homens que serão meus genros. Ao romper da primeira luz, reúna toda a sua família e os bens que possa carregar. Apresse-se em partir da cidade ao alvorecer, pois viemos para destruí-la com fogo e enxofre. No decorrer dos anos, críticos da interpretação literal da Bíblia têm descartado essas versões como sendo pura e simplesmente alegorias, histórias contadas para transmitir uma ideia diferente. A crítica se centraliza em um ponto-chave. Não havia prova de que as 5 cidades destruídas por Deus tivessem existido. A Bíblia sugere que havia 5 rios capazes de sustentar e apoiar 5 cidades diferentes. Mesmo assim, não havia nenhuma indicação da agricultura ser uma indústria importante ali. E a história das cidades vizinhas e do campo em volta certamente não apoia o fato de ter existido nenhum desses 5 rios ou 5 cidades naquela área. Em 1978, o professor Giovanni Pettinato, da Universidade de Roma, publicou uma antiga tabuleta cuneiforme conhecida como o Atlas Geográfico Elba. Isso vem de meados do 3º milênio antes de Cristo. É uma lista que contém 290 nomes de antigos lugares. Esses nomes vêm da Síria e de Canaã. Essa é a antiga Canaã, onde os patriarcas viveram. Nos 290 nomes, muitos recaem em Gênesis 14 e as cidades da planície. O nome 211 é Sadã, perfeitamente equivalente, claro de se ler, e foneticamente equivalente com a Bíblia Sodoma. 8 nomes depois vem o de Acabo, que é equivalente à moderna Áqaba, o Golfo a nordeste do Mar Vermelho. O nome Áqaba nos dá uma pista importante quanto à localização de Sodoma. Isso a coloca na Transjordânia do Sul. É lá que a Sodoma bíblica se localizava. Uma das maiores razões para situar Sodoma e Gomorra no extremo sul do Mar Morto é sua associação à cidade de Zoar. Foi para Zoar que Ló e suas filhas fugiram após a destruição de Sodoma e Gomorra. De acordo com o mapa do mosaico Madaba, descoberto há uns anos atrás, numa igreja bizantina, Zoar se situa onde agora é a Jordânia, na área sudeste da região do Mar Morto. À primeira luz da manhã, enquanto Sodoma ainda ecoava com a celebração pagã, Ló obedeceu às ordens dos anjos vingadores e se preparou para sair da cidade levando só o que podia carregar. Onde estão seus futuros genros? Eles não acreditaram em mim. Eles ainda escutam a música tocando, acham que estou brincando ou mentindo. Então estão condenados. Rápido, há pouco tempo. E não olhem para trás. É verdade mesmo, senhores. Deus os mandou para destruir esta cidade? Esta e todas as cidades da planície. Mas não Zoar. Certamente não Zoar. E para onde iremos para ficar? Pouparemos Zoar da destruição até que vocês tenham passado por lá. Mas vão. E lembre-se que você e sua família não podem olhar para trás. Ou certamente morrerão. Marido, eu acho isso uma grande bobagem. Em que você está pensando? Por que tivemos que sair de casa e pegar a estrada assim? Porque estes homens são anjos do Senhor Deus, que neste dia destruirão esta cidade. E como você sabe disso? Eles me disseram, mas Deus vai nos poupar. Eu não acredito que fomos expulsos de nossa casa na fria madrugada, acreditando na palavra de 2 Cale-se, estranhos mulher! vindos na noite. Não desafie Deus Todo-Poderoso!
Não se preocupem, filhas. Não se preocupem. Está tudo bem. Vamos. Estará tudo bem. Vão indo. Vão indo. Andem logo, depressa! Está acontecendo! O que está acontecendo? Que bobagem é essa? Eu quero ver com os meus próprios olhos! A água do Mar Morto sempre foi considerada como a mais salina da Terra. Imaginem Ló e sua família tentando escapar pelas águas rasas no extremo sul do Mar Morto. Gases venenosos, cinzas vulcânicas, o chão tremendo com o terremoto. Ao atravessar as águas rasas, talvez a mulher de Ló, quando se virou, foi dominada por gases vulcânicos e simplesmente desmaiou caindo na água. Em um curto período de tempo, ela ficaria coberta de sal, e pode-se muito bem falar no pilar de sal. Olhe como nesse dia a mão do Senhor pesou sobre os malfeitores. Esse dia será lembrado para sempre. A parte principal da controvérsia sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, como descrita no capítulo 19 do Gênesis, realmente se resume num único tópico. Ela aconteceu? Para buscar as respostas, nós perguntamos a vários especialistas. O Vale do Mar Morto é hoje como era há milhares de anos atrás, indo até a época pré-histórica. É uma área onde temos cheiro de gases, enxofre, temos alcatrão e piche, saindo do próprio Mar Morto. É uma área, pode-se dizer, um lugar esperando que aconteça um acidente. O relato bíblico de Sodoma e Gomorra fala da chuva de fogo e enxofre, fala do chão se elevando como a fumaça de uma fornalha. Uma erupção vulcânica típica incluiria o fogo de rocha fundida. Envolveria fumaça, gases e cinzas da erupção vulcânica. Sodoma e Gomorra são a imagem típica de uma erupção vulcânica. Terremotos e a atividade vulcânica explicariam todas essas coisas que lemos nos relatos bíblicos. Do relato bíblico, sabemos que a terra se elevou como a fumaça de uma fornalha. Esse fogo e enxofre caíram como chuva, destruindo as cidades da planície e todos os seus habitantes. Mas muitos são céticos. Essas perversas cidades lendárias foram destruídas, como diz a Bíblia? Os arqueólogos escavaram pelo menos 3 dessas 5 cidades ao longo do Mar Morto. Esses locais foram abruptamente eliminados e há uma camada de cinza cobrindo a superfície, indicando que foram destruídos pelo fogo. Outra coisa interessante é que existem 5 leitos de rio ao longo dos quais esses locais foram construídos. Eles drenam do topo da localidade do Jordão para o Vale do Mar Morto. E nos leitos mais ao norte foram encontrados 2 cemitérios associados com os locais de Bad-Edrá e Numeira. Nesses cemitérios foram encontrados mais de 50 mil indivíduos enterrados, indicando que havia uma grande população nessa região naquele tempo. A antiga cidade de Bad-Edrá, que alguns especialistas associaram à bíblica Sodoma, foi, é claro, habitada por vários séculos antes de sua abrupta destruição, no final da Antiga Idade do Bronze. Essas vitrines do Museu Arqueológico da Jordânia contêm artefatos daqueles séculos iniciais de ocupação. Pode-se ver vários jarros de armazenagem e armas que foram enterrados com os indivíduos no cemitério. Estou segurando agora um dos jarros que vieram da parte mais antiga da ocupação em Bad-Edrá. Um jarro pequeno com a base plana, típico daquele período.
Podemos dizer com certeza que Sodoma e Gomorra não só existiram, mas foram destruídas por meios devastadores, como as Escrituras revelam, encerrando assim esse capítulo do mistério mais intrigante da Bíblia. O relato de Sodoma e Gomorra é muito mais do que a destruição de 2 cidades pelo fogo há milhares de anos atrás. É uma história sobre o julgamento de Deus contra o mal e da misericórdia de Deus em relação aos que buscam segui-lo. Hoje, nós ainda compreendemos a diferença entre o bem e o mal? Ou estamos querendo ignorar o que é certo e sofrer as consequências? Algo a se pensar. As muralhas de Jericó. Elas caíram. A época é aproximadamente 1400 a.C. Os israelitas estão lutando em seu longo e árduo trajeto para a Terra Prometida. À frente, bloqueando o caminho, está a bem fortificada cidade de Jericó. Os israelitas não estavam equipados nem treinados para enfrentarem uma batalha contra tão poderoso adversário. De acordo com a Bíblia, essa famosa batalha será vencida com o soar de trombetas. Todos os gritos e sons de trombetas do mundo não vão destruir 4,5 metros de espessas muralhas. Histórias como essas das muralhas de Jericó caindo ao som de trombetas são a razão de não se acreditar em tudo na Bíblia. Temos muitas evidências científicas, que um terremoto destruiu as muralhas de Jericó, exatamente como consta na Bíblia. Mesmo sendo Jericó uma das mais antigas cidades do mundo, não há nada no local que possa relacioná-la à história da conquista de Josué. Embora Jericó seja uma das cidades mais antigas do mundo, com muitas cidades construídas umas sobre as outras, podemos precisar a data em que a cidade foi destruída pelos israelitas, como descrito na Bíblia. Durante 40 anos, Moisés guiou seu povo pelo deserto da península do Sinai, preparando-o para o dia em que entrariam em Canaã, a terra prometida. Estava agora nas mãos de Josué entrar e possuir a terra prometida. Mas uma grande cidade murada chamada Jericó, que estava lá há milhares de anos, se entrepunha entre o sucesso e o fracasso de Josué em conquistar Canaã para os israelitas. Josué não tinha máquinas de guerra capazes de destruir ou mesmo penetrar a fortaleza murada. Só um milagre, enviado por Deus, faria o serviço. E esse milagre, de acordo com a Bíblia, derrubou as muralhas de Jericó com o som das trombetas. Fato ou ficção? Isso aconteceu de fato. Estudiosos da Bíblia acreditam que Josué criou o primeiro exército israelita. Assim como Moisés tirou os escravos do Egito e os moldou em um povo, Josué fez um exército de guerreiros a partir de lavradores, oleiros e negociantes. O verdadeiro nome de Josué entre sua tribo de Efraim era Josia. Moisés o chamou de Josué. O primeiro teste dos madianitas israelitas não tardava em chegar, pois estavam atravessando um país bárbaro e hostil. De novo! Atacar de novo no setor Amalecita! Atacar em nome de Moisés! Em nome de Israel! Em nome de Deus! Atacar! Em Amaleque, as tropas de Josué sangravam. Está escrito que enquanto Moisés mantinha seus braços erguidos, eles venciam. Quando ele abaixou os braços, a luta começou a falhar. Então Moisés pediu ajuda para manter seus braços erguidos o dia todo. E o exército de Josué teve sua primeira vitória. Há pouca dúvida de que Josué também serviu como guarda-costas pessoal de Moisés. Quando o profeta subiu a montanha para falar com Deus, apenas Josué o acompanhou. Houve muitos pequenos encontros com assaltantes, bandidos e tribos briguentas.
A Bíblia menciona apenas 2 batalhas maiores enquanto Israel ainda estava no deserto. Rezebom, onde os amorreus foram severamente derrotados, e Bazã, onde as cidades e o arrogante rei foram humilhados e esmagados. E quando o maior dos profetas soube que seu tempo havia chegado, sagrou Josué seu sucessor e colocou nele o manto da liderança. De acordo com o livro de Josué, o rio Jordão parou seu fluxo para permitir que os israelitas atravessassem em direção a Canaã, para que Josué pudesse preparar seu ataque a Jericó. A ideia de que todo o Rio Jordão parou de fluir para deixar Josué e os israelitas atravessarem em terra seca é a razão para questionar todo o livro de Josué. Normalmente, o Rio Jordão flui rápido demais para ser atravessado a pé. Mas, frequentemente, após terremotos, o curso do rio chega a parar às vezes por 2 dias, como aconteceu em 1906. Estou convencido que a secagem do Rio Jordão durante a conquista de Josué foi também o resultado de um terremoto. A Bíblia nos diz que a cidade de Jericó tinha que ser destruída. Era uma fortaleza de depravação, uma abominação aos olhos de Deus e uma porta trancada à terra prometida. Após atravessar o rio, Josué mandou espiões à cidade. E os relatos podem ter causado grande preocupação entre seus generais. Jericó era bem fortificada, bem estocada com grãos da colheita. E havia uma nascente natural no centro da cidade. Jericó podia resistir a um cerco muito longo. Nós nos colocamos numa posição terrível. Agora o rio está atrás de nós e temos todas as cidades armadas de Canaã à nossa frente. Meus conselheiros acham que devemos ir para o sul agora e começar com uma campanha menor. Se Josué insiste nessa loucura, perderemos o melhor de nossas forças nessas muralhas. É melhor atacar uma posição menos forte, até que estejamos fortalecidos. Boas novas. Temos boas novas, valoroso general. A fortaleza dos amorreus está pronta para um ataque. Quando será, general? Na primeira lua cheia, bravo Zebulon. Ora, mas faltam apenas 7 dias. Deus fez o universo inteiro em menos tempo. 7 dias e Jericó será nossa. Tens notícia da cidade? Vão se entregar sem lutar? Estão querendo fazer um acordo? Eles desprezam a nós e a nossa presença. Estão mais fortes e bem abastecidos do que imaginamos. Poderiam enfrentar um cerco de anos. Então, como essa poderosa fortaleza será nossa? Certamente não nos atirando contra essas muralhas altas e desumanas. Com fé, meus capazes e preocupados comandantes. Deus falou comigo. E eu direi quais os planos, pois começamos ao raiar do dia. Com licença, poderoso Josué. Levará semanas para fortalecermos nosso exército. Essa vitória não virá pela força de nossos braços, mas pelo poder de Deus. Por isso, não haverá apropriações, sem saques, nenhum só grão de cereal. Sem prêmios, sem recompensas, mas a cidade está cheia de cereais, nos alimentaria por meses. Nada, meus generais, deve ser pego da cidade. Nosso único propósito aqui é destruir essa abominação com a espada e com o fogo. Então, grande Josué, podemos saber como cumprir as ordens de Deus? A arca será trazida e colocada no centro da marcha. 7 sacerdotes com 7 trombetas irão na frente. Cada dia avançaremos em batalha e marcharemos uma vez em volta das muralhas. Nenhum som virá das fileiras. Apenas o som das trombetas será ouvido.
Para os israelitas, sem dúvida, a arca era o objeto religioso mais sagrado, pois servia como pedestal para o verdadeiro Deus e sua presença divina se fazia visível. Dentro da Arca do Concerto estavam contidas as 2 tábuas com os 10 mandamentos escritos, o bastão de Arão que germinava e um pote de maná que alimentou os israelitas durante sua jornada no deserto. Os israelitas acreditam que a Arca do Concerto era responsável por permitir que atravessassem o Rio Jordão quando ele ficou miraculosamente seco. A Arca do Concerto foi usada quando cercaram a cidade de Jericó 7 vezes. A cidade toda veio ao chão, como verificaram os arqueólogos. A arca ainda foi usada batalha após batalha e conquistou vitória após vitória para os israelitas. Durante 500 anos, a arca foi o objeto mais precioso e sagrado do mundo. Os filhos de Israel a seguiram em batalha e ao entrarem na Terra Prometida. Enquanto podiam ver a arca, sabiam que Deus caminhava com eles. Durante 6 dias, as fileiras marcharam em silêncio em torno das grandes muralhas, exceto pelo som das trombetas dos sacerdotes. Então, no 7º dia, a tropa fez 6 voltas em torno da muralha em completo silêncio. Mas no final da 7ª marcha, Israel, a nossa glória! Vingadores, atacar! vimos agora a história bíblica da destruição das muralhas de Jericó. Pode a ciência esclarecer o mistério de como isso aconteceu? E podem nos dizer quando aconteceu, datando astronomicamente? Os antigos não tinham relógios e calendários como temos hoje. Eles olhavam para o céu para saber a hora. Qualquer data era baseada nas fases da Lua, ou no Sol, ou na combinação dos dois. A astronomia é uma ciência exata. Devido ao que sabemos hoje sobre a astronomia, podemos voltar e examinar o que aquelas pessoas disseram e duplicar isso no céu por computador, conseguindo datar eventos com precisão. Usando as referências da Bíblia, fomos capazes de determinar que as muralhas de Jericó caíram no dia 9 de abril de 1421 a.C. Sendo assim, a primeira volta em torno de Jericó foi em 3 de abril do mesmo ano. Podemos determinar isso por uma eclipse solar que ocorreu no longo dia de Josué 10 dias mais tarde. Ao vermos a tela, notamos que ao meio-dia, sobre aquela área, o Sol estava sendo eclipsado pela Lua, como podem ver. Temos muitas evidências, evidências científicas, de que as muralhas de Jericó foram derrubadas por um terremoto, como descrito na Bíblia. A melhor evidência são os esqueletos desenterrados em Jericó, que foram, obviamente, destruídos por uma muralha derrubada. Por muitos anos, os estudiosos pensaram que a história de Jericó era uma lenda mítica. Quando a evidência arqueológica é interpretada corretamente, no entanto, descobrimos que concorda incrivelmente com a Bíblia.
Jericó era uma cidade fortemente defendida. Tinha 2 muros de tijolos de barro à sua volta. A evidência arqueológica indica que esses muros de tijolos de barro tombaram, como descrito na Bíblia, e isso foi provavelmente devido a um terremoto. Restos daquela muralha estão lá até hoje. De fato, tem um daqueles tijolos de barro bem aqui. Ele tem uns 3.400 anos de idade. Se olharem comigo essa reconstrução arqueológica, eu mostrarei como aconteceu. A cidade era cercada por um muro com revestimento de pedra, cerca de 3,5 metros de altura. Em cima disso, havia um muro de tijolos de barro com cerca de 5,5 metros de altura. Isso é o que os israelitas encaravam ao marcharem ao redor da cidade por 7 dias, de acordo com o relato bíblico. Atrás desses muros havia uma barreira maciça que circundava a cidade toda. No topo dessa barreira havia ainda outro muro de tijolos de barro com cerca de 5,5 metros de altura. Nessa barreira haviam casas construídas. Ao escavarem a cidade, os arqueólogos encontraram muitas evidências de que houve um terremoto na época do fim da cidade. Quando escavaram a base desse muro externo com revestimento de pedra, encontraram pilhas de tijolos de barro derrubados, como vemos aqui no desenho. Apesar desses muros de tijolos terem sido derrubados, o alto muro de pedra de 3,5 metros de altura está lá até hoje. Como os israelitas passaram por cima disso? Bem, ao caírem, os tijolos de barro formaram uma rampa, permitindo que os israelitas subissem por ela, entrassem na cidade e a incendiassem. Isso deu amplas provas de que o relato bíblico estava inteiramente correto. Na Bíblia nos dizem que a muralha desmoronou. Dentro da cidade, encontraram grande quantidade de cereal. Era evidente que o fim veio logo depois da colheita. Novamente, isso concorda com a história bíblica. Não é comum encontrar grandes quantidades de cereal em um local antigo. Aqui em Jericó, encontraram em quase todos os prédios grandes potes cheios de grão. Normalmente, isso teria sido pilhado devido a seu grande valor. No entanto, a Bíblia nos conta que os israelitas foram proibidos de saquear a cidade, pois ela deveria ser oferecida a Deus. O fato de ter muito cereal lá indica que houve um cerco muito curto da cidade. A Bíblia diz que o cerco só durou 7 dias. Todos os detalhes que os arqueólogos encontraram concordam precisamente com a narrativa bíblica. Como dissemos no início, o livro de Josué é muito controvertido. Qual é o peso das evidências oferecidas? Nesse caso, embora as dúvidas sejam grandes e desafiadoras, não há qualquer evidência de que as ocorrências descritas no livro de Josué não aconteceram. Os céticos apenas levantam dúvidas se essas coisas de fato aconteceram. Por outro lado, a evidência científica, arqueológica e histórica mais forte demonstrou que tudo o que a Bíblia afirmou poderia ter acontecido e provavelmente aconteceu da maneira como ela descreve esse evento. Há mais nessa história, além da queda das grandes muralhas da cidade de Jericó. É um relato de como a inquestionável obediência de Josué a Deus trouxe vitória, apesar de seus conselheiros tentarem convencê-lo quanto a opções militares. No mundo de hoje, a obediência às leis de Deus ainda causa impacto em nossas vidas e muda o destino das nações? Há algo a se pensar.